Atlântico. A gente faz o som, você faz a sua festa. A música que toca o seu coração. Começa agora o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Olá, ouvintes da Atlântico FM. Eu sou Paula Oliveira Lopes e está começando mais uma edição do programa UFPA no ar, Ciência e Arte para informar. Nesta sexta-feira, 25 de abril, vamos abordar mais um tema de relevância, o Dia dos Povos Indígenas, celebrado no último sábado, 19 de abril. O caríssimo professor Guilherme Fernandes está em atividades acadêmicas e científicas na cidade de Santarém, a nossa pérola do Tapajós, e por isso não participará da programação de hoje. Mas eu quero apresentar a vocês o mais novo integrante do UFPA no ar. Com vocês, Rodrigo de Souza, estudante de Letras Língua Portuguesa e que passará a atuar como bolsista desse projeto de extensão que traz informações para vocês, caros ouvintes, toda sexta-feira, aqui na Atlântico FM. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Paula. É um prazer fazer parte da equipe. Espero contribuir com esse projeto e amadurecer profissionalmente. Em relação ao tema do programa de hoje, ele é muito importante para entendermos melhor a formação do povo brasileiro e especialmente do povo amazônida. Como a Paula já disse, vamos falar sobre os povos indígenas e originários. Você já ouviu alguém dizer a expressão programa de índio? Pois é. Essa frase, que costuma ser usada para se referir a algo chato ou cansativo, carrega um preconceito antigo e injusto contra os povos indígenas. Ela reforça uma visão equivocada e desrespeitosa sobre culturas que são diversas, ricas e fundamentais para a história do nosso país. Por isso, é importante evitar esse tipo de expressão no nosso dia a dia. É isso mesmo, Rodrigo. Ao longo do tempo, os povos indígenas foram muitas vezes invisibilizados e marginalizados, mas hoje sabemos que eles preservam modos de vida sustentáveis com forte senso de coletividade e respeito à natureza. E foi justamente para reconhecer a importância e a diversidade desses povos que, em 2022, o antigo Dia do Índio passou a se chamar Dia dos Povos Indígenas, por meio da Lei 14.402. E aí, Rodrigo, surge então uma dúvida que muita gente tem. Qual é a diferença entre os termos índio e indígena? Para começar, é importante falar sobre os termos que usamos. Durante muito tempo, até o final do século XX, o termo índio foi muito utilizado para se referir aos povos nativos das Américas. Ainda hoje ele aparece com frequência, mas é importante saber que esse termo pode carregar uma carga negativa, pois está ligado a estereótipos e à história da colonização. Além disso, o uso da palavra índio vem de um engano histórico. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil em 1500, acreditavam ter alcançado as Índias. Por isso passaram a chamar os povos que aqui vivem de índios, mas sabemos que esses povos já habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus. Hoje, o termo mais correto e respeitoso é indígena. Ele reconhece a diversidade dos povos nativos e valoriza suas culturas e identidades. Indígena é uma palavra usada em documentos oficiais, nas universidades e nos espaços de debate mais conscientes, justamente por representar melhor quem são esses povos. A palavra vem do latim e significa nascido no lugar ou natural daquele território. Ou seja, chama atenção para o fato de que esses povos são os originários do Brasil. Por isso, também usamos a expressão povos originários para falar dos indígenas. É isso aí, Rodrigo. E mesmo tendo uma enorme importância na história do Brasil e na formação do nosso povo, os povos indígenas ainda são invisibilizados em muitos aspectos da sociedade. Um exemplo disso aparece nos dados do IBGE. Foi só em 1991 que o censo demográfico passou a reconhecer oficialmente a categoria étnico-racial indígena, embora desde 1960 o termo índio já fosse utilizado nas pesquisas. Segundo o censo de 2022, o Brasil tem uma população indígena de 1.694.836 pessoas, o que representa apenas 0,83% da população total do país. E a maior parte dessa população
população está concentrada em apenas 2 estados, o Amazonas, com quase 491 mil pessoas indígenas, e a Bahia, com cerca de 229 mil pessoas indígenas. O Pará, nosso estado, aparece na 6ª posição, com pouco mais de 80 mil indígenas. Esses números mostram que muitos indígenas ainda não se autodeclaram como tal. Muitas vezes isso acontece por vergonha, preconceito ou mesmo desconhecimento. Isso se deve à forma como a história foi contada e ensinada, muitas vezes apagando a origem indígena da população brasileira. Mas a verdade é que sem esses conhecimentos dos povos originários, especialmente sobre terra, natureza, os colonizadores dificilmente teriam conseguido se fixar aqui. O antropólogo Darcy Ribeiro, um dos maiores estudiosos dos povos indígenas e da formação do povo brasileiro, apontou 2 principais causas para a destruição das sociedades indígenas no Brasil: a escravização e a tomada de suas terras. No livro Os Índios e a Civilização, ele afirma o seguinte: é o caráter capitalista do sistema econômico vigente e a ordenação sociopolítica a ele correspondente que lança a sociedade nacional contra as etnias tribais. Segundo ele, é preciso garantir que os povos indígenas tenham condições reais de existência e continuidade. Isso significa assegurar práticas adaptativas, capacidade de defesa, acesso a seus territórios e preservação de suas crenças e valores. Então, mesmo tendo dedicado a vida à educação, à política e à luta pelos direitos dos povos originários, o antropólogo Darcy Ribeiro fez um desabafo que ainda emociona e nos faz refletir. Em 1978, ele disse o seguinte: fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Palavras fortes, não é mesmo, Paula? Elas foram ditas na Universidade de Sorbonne, em Paris, quando Darcy Ribeiro recebeu o título de doutor honoris causa. Elas mostram que a luta pelos direitos dos povos indígenas ainda não acabou. Isso porque os problemas enfrentados por essas populações estão ligados à própria formação da sociedade brasileira, marcada por desigualdades profundas. É verdade, Rodrigo. E no Brasil, a ideia de classe social muitas vezes ultrapassa a questão econômica. Existe também uma construção cultural que coloca como modelo ideal o homem branco, rico e de origem europeia. Esse modelo é vendido como o padrão a ser seguido, como se fosse superior às outras culturas. E isso acaba gerando preconceitos, não somente entre classes sociais, mas também preconceito racial e contra os povos indígenas e outras etnias que fazem parte da formação do nosso país. Mas os dados mostram a força e a presença indígena no Brasil. Muitos nomes de cidades, rios, plantas, pratos típicos e expressões que usamos vêm das línguas indígenas. Os povos originários estão presentes em 86,7% dos municípios brasileiros. Hoje, são falados 274 idiomas indígenas no Brasil. Antes da chegada dos portugueses, eram cerca de 1.200 línguas responsáveis por manter viva a cultura e os conhecimentos dos povos por meio da tradição oral. Só na região da Amazônia Legal vive mais da metade da população indígena do Brasil, 51,24%, segundo o censo de 2022. Isso mostra como a herança e a presença dos povos originários continuam fortes, mesmo diante de tantos desafios. E é com esse compromisso de preservar e valorizar as línguas, os saberes e as práticas indígenas que a Universidade Federal do Pará reafirma sua missão institucional: produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para formar cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade inclusiva e sustentável. Na prática, Paula, isso significa que os povos indígenas e seus conhecimentos são respeitados e conhecidos como parte legítima dos currículos da nossa universidade. A UFPA defende a ética, o pluralismo de ideias, os direitos humanos, a preservação ambiental e principalmente a diversidade, seja ela étnica, cultural, biológica, de gênero ou de orientação sexual.
Pois é, Rodrigo, e é por isso que a universidade mantém políticas de ações afirmativas para garantir o acesso de indígenas ao ensino superior. Um exemplo importante é o processo seletivo especial, o PSE-IQ, que é voltado a indígenas e quilombolas, criado em 2018. Esse processo respeita as especificidades culturais e sociais desses povos, oferecendo vagas exclusivas e um modelo de seleção diferenciado, com provas de redação e entrevista presencial ou remota. Além disso, a UFPA garante vagas para indígenas também no seu processo seletivo regular, por meio das cotas étnico-raciais previstas na Lei 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, incluindo, claro, indígenas, quilombolas, pretos e pardos. Essas políticas, Rodrigo, vêm mostrar que a universidade caminha para ser cada vez mais um espaço plural, onde diversos povos, histórias e saberes possam conviver, dialogar e construir conhecimento juntos. Por isso tudo que comentamos neste primeiro bloco do programa, e mesmo em meio a tantas lutas, com derrotas e vitórias ao longo do caminho, a causa indígena não deve ser lembrada apenas no dia 19 de abril, mas precisa ser colocada em prática todos os dias por meio de políticas públicas, respeito e valorização dos saberes originários. Como bem disse Darcy Ribeiro, quando nós falamos em persistência, mesmo os nossos possíveis fracassos podem ser grandes vitórias, especialmente se comparados às vitórias vazias, como aquelas chamadas de vitórias de pirro, alcançadas por quem venceu sem consciência, sem empatia, sem nenhuma transformação social. Você está ouvindo o programa UFPA no Ar, Ciência e Arte para Informar. E este é o nosso segundo bloco, o bloco da entrevista. Mas antes de apresentar a nossa convidada ilustríssima de hoje, eu gostaria de falar que a UFPA Castanhal tem matriculados hoje 12 estudantes indígenas, sendo que 11 deles recebem o auxílio permanência do MEC, que é no valor de R$ 1.400. Normalmente, o auxílio permanência é voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade e o valor dessa bolsa é de R$ 700. Infelizmente, como os recursos são limitados, a gente sabe que os recursos para a educação, especialmente, né, na educação pública superior, federal, eles vêm sofrendo cortes ao longo dos anos. Então, nem todos os estudantes em situação de vulnerabilidade conseguem a bolsa permanência, o auxílio permanência. Mas, felizmente, dos nossos 12 estudantes indígenas no campus de Castanhal, 11 estão recebendo o auxílio e uma ainda não está, porque ela vai iniciar agora, né? Então, ela inicia na próxima semana o período de aulas e ela vai ter a possibilidade de se inscrever também no programa, porque o campus Castanhal tem uma divisão de assistência estudantil voltada para auxiliar estudantes em situação de vulnerabilidade e dar-lhes acesso a essas informações de auxílios, bolsas e tudo mais. E agora nós vamos para esse segundo bloco, para lá de especial, com uma convidada que é mulher, indígena amazônida e que transforma palavras em ponte entre culturas e territórios. Estamos aqui com a professora Márcia Huayna Cambeba, que nasceu na aldeia Belém dos Solimões, no Amazonas, e construiu uma trajetória marcada pelo ativismo, pela arte e pela educação. Geógrafa de formação, com mestrado pela Universidade Federal do Amazonas e doutorado em estudos linguísticos pela UFPA, Márcia mora no Pará desde 2011 e também é escritora, poeta, compositora, atriz, fotógrafa, roteirista, apresentadora, educadora. Eita, cansa porque o currículo da mulher é muito extenso. As suas obras somam mais de 10 livros publicados. Entre eles, se eu errar você me corrige depois, tá? Aicaquiritama, que é Eu Moro na Cidade, e O Povo Cambeba e a Gota d'Água. Algumas de suas obras denunciam com poesia e ancestralidade as violências enfrentadas pelos povos originários e a importância de preservar as memórias, os rios e a floresta. A professora Márcia é uma voz ativa na luta pelos direitos dos povos indígenas, das mulheres e da Amazônia. Já palestrou em universidades no Brasil e no exterior, teve suas poesias citadas
realizadas no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, esteve também em palcos, prisões, aldeias e escolas, sempre promovendo a escuta e o diálogo intercultural. Em 2021, tornou-se a primeira mulher indígena a ocupar o cargo de ouvidora geral do município de Belém. Hoje, ela segue levando a sua arte, seu conhecimento e a sua resistência por onde passa. Professora Márcia Cambeba, seja muito bem-vinda ao UFPA no Ar. É uma alegria enorme ter você aqui conosco. É uma alegria enorme estar com vocês. Eu fico muito feliz por esse convite, porque eu também me sinto integrante dessa UFPA, porque recentemente me formei doutora pela unidade de Belém, a UFPA Belém, PPGL, Programa de Pós-Graduação em Letras. E nessa caminhada literária, aí eu te mandei um currículo que diz 10 livros. Então, eu tenho a alegria de dizer que mais 2 já saíram esse mês, né? Saiu Samalmeira, a Árvore da Vida. Acho que foi anteontem, a editora me deu a notícia. E acredito que esses dias estarei lançando Maqueira de Tucum pela Companhia das Letrinhas, que é a Companhia das Letras, né? O selo Pequena Zahar. Então, fico muito feliz de ter chegado nesse nível de de adentrar a Companhia das Letras, que não é fácil adentrar essa editora, porque ela é uma editora já, além de ser uma grande editora, né? Ela tem muitos autores ali, então eles têm que fazer meio que uma triagem e atingir esse nível de estar com a Companhia das Letras. Estou com 2 livros. O Maqueira de Tucum, que a gente lança agora, e tem mais um, que eu não lembro o nome agora, que é sobre a questão da mulher, da força da mulher, da importância da mulher dentro e fora do seu território, que vai ser lançado ano que vem. Uau, que maravilha. Professora, abril a gente sabe que é o mês em que se dá visibilidade às lutas e à presença dos povos indígenas no Brasil. E o seu trabalho tem sido aí uma referência nesse campo. Para começarmos, eu gostaria que você contasse um pouco aí sobre como a sua infância na aldeia Belém dos Solimões e a sua vivência entre a aldeia e a cidade influenciaram essa mulher, artista e ativista que você se tornou. Quais são as memórias mais vivas quando você olha para esse caminho? Eu lembro que eu comecei ouvindo poesia e recitando poesia feita pela minha avó dentro da aldeia. Ela tinha 4ª série. Minha avó, então, escrevia seus textos do jeitinho dela. E quando o turista vinha para conhecer os indígenas daquela aldeia que eu nasci, Belém de Solimões, do povo ticuna, eu recebia esse visitante com poesia. Imagina você recitar poesia por um bom tempo da sua vida. Você acaba se apaixonando por aquilo, né? Sim. Quando a gente sai da aldeia para a cidade, a escola, Monsenhor Evangelista de Cefalônia, tinha uma diretora chamada Sueli Maria Tourinho de Souza, tia Sueli, que é poeta, porque ainda não morreu, é poeta e tocava violão. Então, a tia Sueli, ela promovia sarau, ela nos recebia, antes da aula começar, com música, com poesia, e aquilo foi agregando um peso a mais de vontade de querer ser poeta. Com 14 anos, então, eu escrevo minhas primeiras poesias, mas só depois do mestrado, com quase 30, é que eu fui lançar o Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade, que é o carro-chefe do meu trabalho, e um dos poemas que cai muito no Enem, nas provas em outras universidades, é o poema Índio Eu Não Sou, que está nesse livro. Tanto que ele se tornou leitura obrigatória em algumas universidades, como a Estadual de Ponta Grossa. Uau! Professora, você usa a arte como ferramenta de ativismo. Como é esse processo de transformar a memória ancestral, as lutas e as narrativas do seu povo em poesia, música, fotografia e performance? Em que momento você percebeu que a sua voz era também um instrumento político? Foi justamente... Essa é uma pergunta muito, muito boa de ouvir, porque foi justamente quando eu saio da aldeia para a cidade que eu me deparo com todo o processo violento do contato. Né? Então, aí você tem o preconceito de frente, você vê tantas atrocidades, né? E também a forma como o dispositivo colonial colocou sobre nós um estereótipo. Uma delas é ser chamado de índio, índiozinho, indiazinha. E a palavra índia é carregada de violência, violência do contato, mais ainda. E o nivelamento, quando se nivela, tira direitos. Então, hoje nós lutamos pelo território, pela terra. Tanto é que a demarcação de terra é uma luta muito árdua dos povos há muito tempo.
Sim. Então, a palavra índio, a gente busca decolonizar dentro das escolas, principalmente. Nós temos tido muito apoio dos professores. E denunciar, através da poesia, a questão do território, a invasão de território, o garimpo ilegal, a questão do desmatamento. E mais ainda, eu venho falando muito de Amazônia nos meus textos, né? Eu não falo só da causa indígena, mas da Amazônia como um todo, dessas multivozes que a Amazônia carrega. Então, o beiradeiro, o ribeirinho, como queira chamar, tem um poema que eu fiz homenagem a uma moça que eu encontrei na UFPA, quando eu disse para ela assim, você é ribeirinha ou é indígena? Ela disse, não, eu não sou nem ribeirinha e nem indígena, eu sou beiradeira. Eu sou riozeira. Aí eu disse, mas riozeira? Eu fiquei imaginando, mas por que riozeira? Ela disse, porque eu sou filha do rio. Ah, que lindo. Poesia, né? Isso é poesia. Virou um poema chamado Riozeira, em homenagem a ela. Nunca mais ouvi a moça, mas o poema está publicado. Que legal, professora. E já que estamos falando de universidade, né, a gente sabe que a presença indígena nas universidades ainda é marcada por muitos desafios. Como mulher, indígena, artista e pesquisadora, como você enxerga o papel da universidade na valorização dos saberes originários? Que experiências marcaram a sua trajetória na UFPA, além desse contato maravilhoso com essa moça riozeira? Olha, nós temos a educação indígena e a educação escolar indígena. Há uma diferença entre essas duas tipos de educação. A educação indígena é aquela que a gente recebe dentro da aldeia desde o momento que nasce. Eu acredito que desde o momento que está na barriga da mãe. Porque quando a criança nasce, ela já nasce passando pelos rituais de iniciação, quando ela recebe o nome, e todo o processo de defumação, para trazer para perto daquela criança os bons espíritos, os bons guias. E quando ela vai crescendo, ela vai passando por outros rituais. A menina, por exemplo, corta o cabelo no processo de mudança de uma fase para outra, que a gente chama de menina moça. Então, isso é educação indígena. Aquele saber que aquela criança que acompanha na roça, que acompanha a mãe no rio para lavar uma roupa, isso é educação indígena. É um saber ancestral, né? É um saber ancestral, que ouve narrativas. Quantas pessoas hoje se reúnem ao redor dos seus idosos nas suas casas, aqui na cidade, para ouvir um ancião falar? É muito difícil. É raro. O lugar do ancião, muitas vezes, é o fundo da casa da gente. Na cultura indígena, isso é muito diferente. Na cultura indígena, né? não. Ele é o centro das atenções. Ele e as crianças são os que comem primeiro. Se sobrar, são os adultos, mas os anciões e as crianças são o centro. Né? São o centro dos saberes de todos nós. E aí, a educação escolar indígena é aquela educação que vem de fora para dentro, que vem da cidade para cá, que tem as disciplinas, né, que a gente vai aprendendo, mas sempre em parceria com os saberes indígenas. E na universidade não é diferente. Só que eu percebo que as universidades ainda precisam aprender muito a lidar com os nossos saberes, com os nossos corpos, dentro das universidades. Porque eu penso que era para uma universidade brigar para ter um indígena dentro da sua casa de saber. Por quê? Porque os saberes indígenas precisam estar interligados aos saberes da universidade. Essa ponte é importante, é preciso que haja essa ponte entre esses saberes. E a universidade, o que está fazendo com esses graduandos, né, com esses mestrandos, esses doutorandos? Será que esses indígenas, quando eles se formam em letras, geografia, biologia, medicina, enfermagem, o que seja, quando eles se tornam mestres e doutores em biologia, em geografia, em letras, em história, qual é o lugar desse indígena na universidade? Quantas universidades têm, por exemplo, professores indígenas nos seus departamentos, dando aula, fortalecendo junto, para que se motive, para que outros indígenas venham e façam seu mestrado, seu doutorado? Eu terminei a minha pesquisa, ela envolveu a relação estabelecida entre o meu povo nos dois países. A minha pesquisa ela acontece na Panamazônia. Ela é internacional, porque eu pesquisei no Brasil e no Peru. E o meu pós-doc eu vou fazer no Equador, na Colômbia, porque daí eu fecho a fronteira onde o meu povo está territorializado. Né? E isso é muito importante, porque a universidade ela me deu possibilidades para atravessar a fronteira e interligar o meu povo através de uma pesquisa de memória, de história, de oralidade, de oralitura, que é o que eu faço. É a oralidade
trabalhada na literatura. Então, a universidade é muito importante na vida do indígena, mas ela ainda precisa caminhar muito para poder entender a importância dos nossos corpos dentro desse espaço escolar. Que riqueza a sua fala, professora. O seu trabalho é voltado para a educação de indígenas e não indígenas, atuando em diversos espaços, da aldeia às escolas, dos presídios aos palcos. Como tem sido esse contato com diferentes públicos e o que você acredita que mais precisamos aprender como sociedade sobre a interculturalidade? Eu acredito que a interculturalidade, envolvendo os saberes indígenas de modo particular, ela fortalece a nossa própria identidade como pessoa. Ela nos humaniza mais ainda. Por exemplo, você compreende melhor a sua presença no planeta, pensando o bem viver dos povos indígenas. O que é o bem viver para os indígenas? Como que eles vivenciam no seu dia a dia a relação, por exemplo, estabelecida com a natureza? Porque, agora eu faço uma pergunta para vocês. Uma pergunta para os universitários. Se não souber a resposta, não tem problema não, que a gente aprende junto. Fica a reflexão, né? Fica a reflexão, mas eu dou a resposta daqui, se vocês não souberem dizer. Onde, aqui no Pará, tem... onde é que tem a maior mancha de terra preta de índio? Onde é que está a maior mancha de terra preta de índio? Não. Eu vou facilitar para vocês. Está no estado do Pará a maior mancha de terra preta de índio. Qual é o município? Você que está em casa. Gente, alguém sabe? Alguém sabe dizer para mim? Me ajudem. Sabe, Rodrigo? Santarém. Lá onde o professor Guilherme está agora. Que maravilha. Santarém, de uma ponta a outra, é TPI. E o que é terra preta de índio? É um solo antropológico, ou seja, é preparado há milhares e milhares de anos pelos indígenas no processo de adubação, ou seja, a compostagem já é uma prática milenar. E aí é um solo que tem um pH equilibrado, pH 6, porém propício para a agricultura. Por isso é muito cobiçado pelos olhos dos agricultores. Então, onde tem a maior mancha de terra preta de índio, segundo Eduardo Neves, um grande amigo da arqueologia, um querido, é lá que está. Inclusive, tem uma equipe sendo formada, segundo o Venceslau Teixeira, que é outro amigo da Embrapa, que também pesquisa junto com o Venceslau TPI, aqui em Santarém. Eles estão formando uma equipe para vir novamente fazer novas pesquisas. Eu não sou antropóloga, tampouco arqueóloga, mas disse para o Eduardo, pelo amor de Deus, me ponha na equipe, meu amigo. Que uma honra, né? Que a minha especialização foi terra preta de índio, mas essa mancha no Açutuba, em Manaus. Então, onde tem terra preta de índio, tem a presença teve presença indígena ali, né? Então, por tudo isso, a gente precisa compreender que a interculturalidade e a presença dos povos indígenas quilombola, ribeirinhos, é uma riqueza. E a 11.645 diz que os nossos saberes precisam estar nas salas de aula, tanto na educação particular, quanto na pública, quanto na universitária. E será, de fato, que nós estamos fazendo valer essa lei? Será que essa lei está sendo implementada? Quantos professores hoje, aqui, em Castanhal, estão trabalhando ou trabalharam literatura indígena, não precisa ser a minha, mas literatura indígena em sala de aula? Quantos professores indígenas levaram para a sua sala de aula indígenas que estão aqui ao redor, ao entorno, ou promoveram pesquisas com os povos indígenas que vivem no Pará? Quantos povos indígenas hoje vivem no Pará? Quantos troncos linguísticos nós temos? Seria tão bom, né? Se os nossos alunos tivessem essa resposta na ponta da língua. Verdade, professora. Eu fiquei muito feliz conversando com o Rodrigo ontem. Ele começou ontem como bolsista da assessoria de comunicação do projeto, né? E aí, quando eu falei o seu nome, ele disse que já lhe conhecia de uma palestra numa escola particular onde ele estudou no passado. E olha como isso é maravilhoso, né? E quando eu pronunciei o nome do livro, se eu tivesse deixado para a fala dele, ele ia conseguir pronunciar melhor, porque ele sabia dizer. Nossa, olha que maravilha. Então, realmente, esse contato ele tem que ser mais, né, real, mais presente. Próximo. Porque nós vivemos na Amazônia, nós estamos na Amazônia, então nós precisamos saber falar de Amazônia. Quanto de Amazônia tem em nós? Verdade. E quanto de Amazônia está faltando em nós, né? Verdade, professora. É uma pena, mas a gente está encerrando. E eu vou deixar esse espaço aqui aberto para você fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem, divulgar suas obras. Você já falou aí um pouquinho, né, que tem 2 livros aí, um já saindo, outro no forno. Você pode, de repente, aí contar onde as pessoas podem adquirir suas obras, conhecer mais do seu trabalho. Mas antes dessa fala, eu queria que, ou no final dela,
Eu queria que você falasse um pouco da sua música, Cuaraçu. Essa música vai ser tocada no final desse bloco. A gente trouxe isso de presente para os nossos ouvintes. Eu fiquei encantada com a sua voz. Obrigada. E eu falei, nossa, vai valer muito a pena colocar. Fale um pouco, né? Como não é na nossa língua, não é no português, do que trata essa música. Deixe sua mensagem, esse espaço é seu. Fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, sou Márcia Cambeba, sou do Alto Solimões, Amazonas, mas estou no Pará há 11 anos. Tenho trabalhado com muita coisa, sou uma multiartista, né? Então eu tenho mais de 30 músicas de autoria. Está acabando de sair ali com o Isaac Maia, né? Os Maia. O Isaac está terminando de dar o acabamento em 2 músicas minhas que vão compor meu próximo livro. Bom, só de livro lançado eu tenho 4 para sair, né? Então 2 já estão impressos, que é Maqueira de Tucum com a Companhia das Letrinhas e a Samalmeira Árvore da Vida, e tem mais 4 já que vai sair esse ano. Então, eu somo aí mais de 16 livros publicados já. Uau! Contando esses livros aí, né? E as músicas que tem música minha que já entrou como material didático. Tem música minha que é tocada no Japão. Minhas músicas estão sendo tocadas no Japão, na Inglaterra, Londres, onde eu já tive, Chile, cantam minha música, Portugal. Quando eu chego em Portugal, as crianças nas escolas me recebem assim, Anauê a cangatara, Anauê a cangatara, Piranga piracissauá, Piranga piracissauá, Anauê, Anauê, Anauê. Então as crianças já me recebem com música. E a minha música, por sinal, isso me dá assim, um peso muito grande de responsabilidade. E a música Cuaraçu, que significa grande caminho, ela representa um convite. Quando eu digo, e com Ixé o sultá, Sani supitashiraritama, Sanine sanineritama, vem você pra aldeia. Então, eu estou convidando a pessoa para conhecer a aldeia, para brincar, para remar, para andar, para tomar o pajauaru, para participar dos rituais. É totalmente um convite para conhecer, para interagir com a cultura dos povos indígenas, para entender a Amazônia e viver a Amazônia. Então, a Cuaraçu, ela é um convite para que as pessoas andem nesse grande caminho, que é o caminho dos povos originários que leva à terra sem males. É isso. Deixa aí o seu @ do Instagram para o pessoal que está ouvindo. Claro, se vocês quiserem seguir a minha página de Instagram, é @Márcia Cambeba com K de quilo. Márcia Cambeba. K de quilo, AMBEBA. Márcia Cambeba. Tem o Facebook, Márcia Waina Cambeba, e o clipe dessa música que vocês vão ouvir, o áudio, está no meu YouTube, no canal do YouTube, Márcia Cambeba, tudo com K de quilo. Então, essas são as páginas que eu tenho. Lá, os professores também podem encontrar muito material que pode contribuir, né? Além dos livros. Eu não tenho só livro infanto-juvenil, eu tenho 4 livros de poesias, e um deles se chama Saberes Ancestrais, que é justamente um livro que conversa, né, que traz poesia e texto em prosa, textos que orientam os professores como trabalhar, por exemplo, o grafismo em sala de aula, a música indígena em sala de aula, o sagrado, a cultura, o pajé, essa importância dessa territorialidade, porque eu sou geógrafa, então sempre puxo a brasa para a minha sardinha, né?